Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a cada dia que passa, fica mais evidente que a família Biden trabalha para o governo chinês. Horror dos horrores. No mínimo, está na folha de pagamentos do governo chinês há bons longos anos. A notícia bombástica de hoje, dada pelo New York Times, aquele mesmo que foi banido das redes por revelar pela primeira vez o conteúdo comprometedor do laptop de Hunter Biden, esquecido numa lojinha de Delaware, esta mesma mídia informa hoje que Hunter Biden esteve envolvido em um projeto de 2018 da Burisma Holding, da qual ele fazia parte, aliás, da qual ele chefiava, para exportar grãos da Ucrânia para, adivinhem, a China. A China. Isso mostra um documento de seu laptop abandonado. A assinatura do filho número 1, marcada pelo escândalo, estava entre as de uma resolução do Conselho da Burisma datada de 27 de julho de 2018, que dizia respeito ao projeto Sino-Ukraine Silk Road Grain Port. Além de Hunter, 7 outros membros do Conselho de Administração da Burisma autorizaram seu conselheiro, o conselheiro da Burisma, Vadim Pozharsky, a representar com todos os potenciais acionistas chineses para questões de desenvolvimento, negociação e contratação, bem como gerenciamento de operação do projeto Sino-Ukraine Silk Road Grain Port. O ex-oficial da CIA, Joseph Coffer Black, membro do Conselho da Burisma, também estava entre aqueles que assinaram o projeto. Bem, aqui vocês estão vendo então o documento. Esse é o documento que está contido no laptop de Hunter Biden e aqui onde está o meu cursor, a assinatura do próprio Hunter Biden. Bem, a denúncia do New York Post termina dizendo que, de acordo com os documentos do laptop, o presidente Biden reuniu-se com pelo menos uma dúzia de parceiros de negócios de Hunter, o pessoalzinho da Burisma, que fazia então o lobby em favor da China dentro da Ucrânia. Inclusive membros do Partido Comunista Chinês, quando voou com seu filho para Pequim a bordo do Força Aérea 2 em 2013. Ou seja, desde 2013, quando Biden era vice-presidente, essas costuras de negociações da família Biden com o Partido Comunista Chinês já vinham acontecendo para favorecer a quem? Os Estados Unidos? Não, a China e, claro, a própria família Biden, evidentemente. Diz o New York Post que o objetivo da viagem de Biden foi uma visita oficial da vice-presidência ao então recém-eleito presidente Xi Jinping. Biden foi acusado de ser brando. Biden agora foi acusado de ser brando com a China em meio aos escândalos em andamento de seu filho. E mais recentemente, antes da visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana. Muito bem, vamos tentar entender então o que de fato está acontecendo. A família Biden, que servia-se do poder do chefe de ser vice-presidente, fez várias negociações com a China, claro, nos bastidores, ou com representantes do Partido Comunista Chinês, para favorecer aquele país de algum modo. Biden, vice-presidente, colocou o seu filho na linha de frente para uma série de negociações a partir de uma holding criada exatamente para fazer este meio de campo, essa relação, esta ligação entre os interesses da China com alguns produtores de trigo, por exemplo, na Ucrânia. Pois é. Então lá foi Hunter Biden, com todo o seu poder de filho do vice-presidente, para a Ucrânia,
simplesmente para fazer uma lista de produtores que deveriam servir à China. Como ele conseguiu isso? Qual foi a estratégia por trás das negociações para fazer com que a Ucrânia, que poderia eventualmente vender o seu trigo para países europeus ou africanos, dispusesse-se a mandar todo o seu trigo para a China, por exemplo? Ora, Hunter Biden tinha, evidentemente, atrás de si, um vice-presidente que, na perspectiva de um dia, quem sabe ser presidente, poder recompensar aqueles atores ucranianos com, quem sabe, algum lucro. Bem, o futuro chegou, aquele que era o vice-presidente de Barack Hussein Obama tornou-se presidente e, de fato, a Ucrânia passou a receber muito, mas muito dinheiro. Claro, junto com o dinheiro veio a destruição e a guerra, mas não importa. Depois da destruição e da guerra, reconstrói-se tudo novamente, não é mesmo? O ciclo do reinvestimento recomeça. Daí porque muita gente aposta na guerra quando a economia fracassa. Mas o fato é que políticos corruptos ucranianos ganharam muito dinheiro com a família Biden, desde que Biden tornou-se vice-presidente. Só que tem o outro lado da história. A família Biden não faria tudo isso só por amor à China. É claro que recebeu da China muito dinheiro para ser o seu representante pelo mundo. E agora, para fechar esta pequena reflexão, vamos ao contexto da atualidade. Qual é o contexto da atualidade? É um motivo que o governo Biden deu para a China anexar Taiwan muito antes do que a própria China imaginava. Hoje a China realiza exercícios de tiro real. Ali na frente de Taiwan, o Japão, inclusive, acusou que 5 mísseis desses exercícios chineses caíram em seu território e pediu que a China pare imediatamente com os exercícios. Bem, bastou Pelosi levantar voo de Taiwan para os ataques começarem. Então você pode pensar, parece tudo um teatro, né? Parece tudo um teatro e é bem possível que seja. Os Estados Unidos precisavam, esse governo precisava dar um motivo para a China tomar Taiwan. E a China, evidentemente, não desperdiçará a chance. É a velha história. Uma mão lava o outro, como se dizia antigamente, não é? Ou melhor, uma mão lava a outra. É isso aí. Outra notícia bastante interessante a respeito deste governo Biden e de incríveis queimadas nos Estados Unidos. Essa matéria foi publicada hoje no Free Talk Project e diz o seguinte: em abril deste ano, o governo dos Estados Unidos iniciou o maior incêndio florestal da história do Novo México. Os incêndios foram provocados pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos para, ironicamente, reduzir o risco de incêndios florestais. Mas, como as coisas saíram errada, o incêndio que era para prevenir teve efeito oposto. Graças a vários atos de incompetência, negligência e ignorância, a queima controlada se transformou em um incêndio catastrófico que engoliu mais de 530 milhas quadradas de florestas e prados de propriedades privadas e também destruiu 432 casas. Pois é. Agora, depois de incendiar suas casas e terras, o Estado está exigindo que as próprias vítimas paguem pelos danos, apesar do governo ter dado garantias de que os proprietários seriam ressarcidos em caso de acidente. Pois é, o acidente aconteceu e o governo Biden disse que não tem nada com isso. Agora, o detalhe dessa história, vejam ouçam, melhor dizendo, as palavras de Joe Biden em relação a este caso. Hoje estou anunciando que o governo federal cobrirá 100% dos custos deste incêndio preventivo, caso haja algum problema. Esta frase foi dita em junho.
Pois é. Agora já estamos em agosto e Biden não lembra ter dito isso. As famílias que se virem. Então, repetindo para os amigos, 432 casas foram incendiadas neste exercício que deveria ser preventivo. Queima-se uma parte para que as queimadas não, digamos assim, encontrem material disponível para que o incêndio se torne gigantesco. Faz-se lá uma pequena, digamos assim, queimada para preservar a área depois da queimada. Só que a coisa deu errado, queimou tudo, inclusive 432 residências. Pois é, está aí um bom motivo para aquele ator de Hollywood, não é mesmo? E aquela menina que luta pela salvação do planeta, lançarem alguma crítica ao governo Biden, que promoveu queimadas incompetentes que se tornaram desastrosas para a sua própria população. Leonardo DiCaprio, não é mesmo? Pois é, Leonardo DiCaprio poderia, eventualmente, criticar o governo Biden por pirotecnia. Pirotecnia. Só que detalhe, a pirotecnia de Biden vai muito além do estado do Novo México. Vai muito além. Bem, é claro que você deve estar se perguntando como foi que a América, um país tão à frente do seu tempo, desceu tão fundo, não é mesmo? Como foi que chegou nisso? O que aconteceu? Bem, é claro que aqui existe um sintoma de decadência, um evidente sintoma de decadência. Lembro-me agora do caso de um alto funcionário do Partido Comunista Chinês que disse recentemente que a melhor forma de tratar os militares americanos, principalmente quando estavam nervosos, era tirar lentamente a carteira do bolso, abri-la e folhear as notas de dólares. Segundo este funcionário chinês, os militares, ao verem as carteiras chinesas recheadas de dólares, acalmavam-se, ficavam dóceis. Pois é. Mais um sintoma da decadência do império. Ganância absoluta. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Até depois, se Deus quiser.